Quando meu marido viu que meu filho ia ganhar quase 7 mil de pensão, eu acho que ele achou que agora a gente estaríamos ricos. Porque assim que a gente desligou o telefone que falávamos com o advogado, ele disse: agora a gente já pode trocar de carro, porque esse carro não condiz mais com o nosso salário. E é claro que eu perguntei para ele: salário? Que salário? E ele respondeu: o dinheiro da pensão do menino, você sabe. E eu falei pra ele: eu não vou nem te falar nada, eu não vou nem responder, eu vou fingir que eu não ouvi isso. E a gente brigou e a gente ficou sem se falar durante uma semana. Semana seguinte ele não foi trabalhar porque dizendo ele que estava passando mal. Até aí tudo bem, porque ninguém é obrigado a trabalhar passando mal. Após esse prazo de uma semana ele foi pro serviço e voltou com a carta dele de demissão, alegando ele que não poderia trabalhar num emprego que pagasse ele apenas 3 mil reais, porque agora a gente tem uma renda de 7 mil, então isso estaria rebaixando ele. Mais uma vez a gente brigou e ficou um bom tempo sem se falar. No meio dessa confusão toda entra o meu vizinho, que a gente já era amigo, já... A roupinha no varal sugere que tem criança em casa. Não necessariamente. A Carla é casada, tem 49 anos e 2 filhos adultos. Aí o pessoal fala: ai, mas essa idade, brincar de boneca. Eu falei: gente, eu não brinco de boneca. Eu só gosto de colecionar porque eu gosto do realismo das bonecas. A vontade era antiga, ter um bebê reborn. Como é chamada essa boneca super realista? Quando eu vi na internet, que eu falei: não, agora é a hora de eu ter a minha bebê, né? Aí foi quando eu quis comprar ela. Quanto foi ela? Ela foi 1.300. A primeira reborn da Carla foi a Júlia Sofia. Logo depois, ela comprou a Maria Helena. Você parcelou em quantas vezes? 10 vezes. Você tá pagando a parcela das duas. Das duas. Vou pagar na terceira agora. Seu marido? Então, ele sempre me apoiou. A família da Carla não gosta de sair com a boneca nas ruas de Itaquera, zona leste de São Paulo. Mas ela gosta. Vamos lá passear com a baby. Ai, coisa linda! É um bebê reborn. Linda! Vamos lá agora. Eu rezo por você que não pode postar uma foto com um amante, se não vai babar. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar, você vive querendo que não pode ter. Onde está uma família pra agradar você? E de uma vez por todas tentar entender. 01 sempre foi a 02 você. Então para de falar que é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Talarica, tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau. Para de falar que é seu. Marido... No meu primeiro casamento, meu marido velho podre vivia me mandando-se embora, né? E aí, uma dessas vezes que ele mandou embora, eu chamei o caminhão do Fred e fui-me embora, né? Só que aí, no meio do caminho, me bateu um ataque de choro, né? E o homem parou o caminhão, tentou me acalmar e perguntou porque eu tava chorando. E aí, eu falei que eu tava voltando pra casa da minha mãe com o filho pendurado. Meu marido tinha tomado a feira, tinha tomado o botijão de gás e o fogão, né? E aí, esse homem me freou uma proposta. Ele disse a mim que se eu desse uma saidinha com ele, né? Uma bilungadinha, ele ia comprar um bujão novo pra mim e ia fazer a feira de tudo pro meu menino, né? Eu não pensei duas vezes e aceitei, porque eu tava indo pra casa da minha mãe, tem R$1 no bolso, minha mãe também já não tinha condição e gostava muito de meu humilhar. E aí eu fui embora, bilunguei com esse cara e depois de uma semana ele ficou me procurando, ele gostou da minha bilungadinha. Só que aí eu perguntei a ele: mas o senhor é casado? Isso era pra me ter perguntado na primeira hora, né? Mas eu não perguntei, eu perguntei depois. E aí ele disse que era casado, mas a mulher dele era evangélica e não fazia os beabá como ele queria, né? E aí ele me fez a proposta pra alugar uma casa pra mim, me botar dentro, ficar bilungando comigo com a esposa dele, né? E aí eu não aceitei. Quando pensou que não, passou uns tempos, eu voltei de novo pro meu marido, né? E aí foi a mesma humilhação de novo. Dessa vez agora eu fui embora pra casa com o olho roxo, que ele me deu uma surra que não tinha tamanho. Chamei o mesmo camarada de novo pra carregar minha mudança. E aí vocês não acreditam o que aconteceu. Agora você... Quero que você faça tudo. Sozinha. E aí estava. O segundo teste. Não era sobre o jantar. Era sobre exposição. Ele queria ver se eu ia tropeçar na etiqueta, na postura, na forma de falar. Queria me colocar diante de pessoas poderosas e observar como eu reagia. Era um teste de classe. De origem. O problema é que ele ainda achava que eu era só uma garota qualquer que deu sorte na vida. O jantar aconteceu. Eu organizei tudo com uma eficiência que o deixou desconcertado. Decoração sutil, menu refinado, garçom contratado discretamente por fora,
Tudo cronometrado com perfeição. Me vesti com um vestido azul marinho elegante, sem exageros. Cabelo preso, maquiagem leve. Os convidados chegaram. Homens e mulheres de terno, vestidos caros, sorrisos falsos e cumprimentos ensaiados. Então você é a nova senhora Thompson, disse um deles com aquele ar cínico de quem já decidiu que não vai gostar de você. Sorri com calma. Prefiro que me chamem de Ava mesmo. As conversas foram acontecendo. Nada muito profundo. Só aquelas trocas de ego que gente rica adora fingir que é networking. Mas eu ouvia tudo. E, principalmente, observava tudo. Durante a sobremesa, um dos investidores comentou sobre campanhas digitais e o impacto da inteligência artificial nas vendas. É o futuro, ele disse. Só empresas muito grandes conseguem acompanhar esse ritmo. Não resisti, nem sempre. Algumas pequenas empresas estão dominando esse mercado silenciosamente. Usam dados de comportamento, clusterização emocional e microtargeting com uma precisão que nem as Big Techs conseguem. Silêncio. O homem me olhou como se eu tivesse falado outro idioma. Michael também. Ele não esperava aquilo. Você trabalha com isso? O investidor perguntou. Só acompanho. Gosto de estudar tendências. Michael apertou a taça, mas manteve o sorriso. Por dentro, ele estava tentando entender como eu sabia daquilo, mas não perguntou. Ainda não. Depois que os convidados foram embora, ele ficou me olhando por alguns segundos, como se estivesse vendo outra pessoa pela primeira vez. Você falou com confiança demais. Quase como alguém do meio. Dei de ombros. Só leio muito. Ele assentiu, mas eu vi a dúvida crescendo. Ele estava começando a desconfiar que havia algo em mim que ele não controlava. E estava certo. Só que naquela mesma noite, algo aconteceu. Algo que nem eu esperava. Recebi uma mensagem anônima no meu celular pessoal, aquele que ninguém da casa conhecia. Se ele descobrir quem você realmente é, vai destruir tudo, incluindo você. Eu gelei, porque só havia uma pessoa no mundo que sabia o que eu fazia, e que tinha motivos para me ameaçar desse jeito. Fiquei olhando para aquela mensagem por vários minutos. Ela parecia simples, quase banal, mas eu sabia exatamente o peso que carregava. Não era só um aviso. Era uma lembrança de que meu passado, por mais enterrado que estivesse, ainda podia me alcançar. Aquela pessoa, eu não via desde que cortei qualquer laço. Foi a primeira e única vez que precisei ser cruel para sobreviver, mas agora ela estava de volta. E sabia exatamente onde me atingir. O jogo com o Michael era perigoso, mas o que estava vindo era bem pior. O infeliz aqui de casa vivia dizendo que estava doente, que não aguentava trabalhar. Ele recebia um benefício do INSS e era só pra luxar, pagar academia, farriar. E eu me lascando, feito cavalo, ralando em casa alheia pra dar comida pra ele e pros meus filhos e ainda pagar aluguel. Quando foi esses dias eu peguei uma conversa dele no celular, falando com o irmão. E no dia que sair minha aposentadoria, eu saio de dentro dessa casa, largo essa doida e vou morar com fulana, que era a prima dele. Eu quase caí dura, mas não fiz escândalo. Só peguei o número do benefício dele, peguei prints das conversas dele jogando futebol, liguei pro INSS e fiz uma denúncia. E no dia da perícia dele, o perito disse: essa palhaçada acabou aqui, ele está apto a trabalhar. Acabou a mamata. O homem chegou aqui doido, querendo recorrer, mas não teve jeito, perdeu o benefício. Aí quando a prima soube que ele perdeu a grana, deu um chute no furico dele. Foi quando eu peguei minhas coisas, aluguei minha casa e separei desse traste. Ele ficou igual doido, me procurando, querendo voltar. Dei entrada na pensão dos meninos hoje, ele tá aqui igual um louco, dizendo que não tem como pagar. Eu gritei: te vire e bote tuas molas. E até hoje ele não sabe que fui eu que fiz a denúncia pro INSS. Diga aí, meu povo, o que vocês fariam numa situação dessa? Deixa aqui nos comentários. Meu enteado chegou aqui em casa todo sonso perguntando pelo pai. Eu falei que o pai dele tava viajando, ele foi e perguntou: o cartão dele tá aí? Eu falei: tá não, porque meu marido já tinha me avisado que não era pra emprestar o cartão pra ele. Daí ele passou o dia todo por aqui, depois fingiu que tava brincando com as crianças lá perto do meu quarto. Então eu peguei minha carteira pra comprar as fraldas dos meninos, eu vi que meu cartão de crédito tinha sumido. Quando eu abro o app do banco, tá lá um valor altíssimo de uma loja de celular. Meu perfil oficial é Casinha da Mica. Liguei pro meu marido, contei a situação, aí ele falou: mulher, se acalme, a casa tava cheia de gente, você vai julgar logo meu filho? Daí a pouco a namorada dele posta uma foto com o telefone da última geração da maçãzinha, agradecendo meu enteado, prestou não. Fui atrás dele e coloquei ele contra a parede, ele gritou: meu pai paga. Eu digo: me devolva meu cartão, eu tô indo na delegacia agora da parte de você. Aí ele me devolveu o cartão, liguei pro meu marido e contei tudo. Ele disse: se preocupe não, ele ajuda a pagar as parcelas. Eu gritei: como é história, tem isso de me ajudar a pagar a parcela não, você vai me pagar é tudo. Peguei o cartão dele com limite maior que o meu e fui na casa da minha tia e passei na maquineta dela. Peguei o valor e paguei meu cartão à vista. E quando meu marido viu a notificação do banco, foi preto de raiva, dizendo que ele não ia ter condição de pagar. Diz aí, meu povo, o que vocês fariam numa situação dessa? Deixa aqui nos comentários.
Parte 2. Já que elas não queriam sair da minha casa, então eu resolvi explicar pra elas como as coisas realmente eram. Que elas não tinham direito àquela casa porque aquela casa foi comprada com o dinheiro da herança que a minha avó deixou pra mim. Pouco tempo antes da gente comprar essa casa, a minha avó havia falecido, né? E como eu era a única neta dela, porque a minha mãe foi filha única e a minha mãe já havia falecido, ela deixou o dinheirinho que ela tinha guardado, as economias dela de uma vida pra mim. Então, com esse dinheiro da herança, eu comprei essa casa e a gente reformou com o dinheiro que a gente tinha juntado até aquele momento. Porque o dinheiro que a gente tinha conseguido juntar não dava nem pra começar a pagar a casa, né, gente? Convenhamos que uma casa não é barata. Na hora que eu falei isso, a minha sogra e a ex do meu marido começou a dar escândalo, porque segundo elas eu tava inventando que isso não era verdade, que eu tava dizendo aquilo só pra mim poder ficar com a casa, que isso não ia ficar assim, que elas iriam chamar a polícia. Então eu disse pra elas que elas poderiam chamar quem elas quisessem, porque aquela casa estava no meu nome e foi comprada com a minha herança. Então elas simplesmente decidiram destruir a minha casa. Elas quebraram as portas, as janelas, destruíram os meus móveis, porque segundo elas não ia ficar assim, que o meu marido tinha investido naquela casa e elas tinham direito àquela casa sim. Eu chamei a polícia pra elas, a polícia veio, prendeu elas, levaram elas pra delegacia, elas tiveram que pagar fiança pra sair e eu processei as duas. No fim, eu consegui ganhar o processo e elas tiveram que pagar uma indenização pra mim. Como elas não tinham dinheiro pra pagar essa indenização, pra cobrir os danos que elas causaram na minha casa, as duas não tiveram outra opção a não ser vender os carros, né, delas, pra cobrir a indenização que o juiz estipulou que elas deveriam me pagar. No fim, elas não tiveram direito a nada e ainda saíram no prejuízo pra aprender a não colocar a mão no que é dos outros. Oi, eu sou a Thay, do Thay Relatos. Me siga pra mais histórias como essa.